regional. E a primeira pergunta é: em meio a um golpe de Estado, os presídios não podem servir de pretexto para a instalação de um regime de massacre contra a população em geral? Corremos o risco de uma nova noite de São Bartolomeu brasileira? Eu acho que não só isso daí, né? Massacre, que vai ser inútil também, não vai mudar nada. Porque eu vejo o caso do massacre do Carandiru, a única coisa positiva do massacre do Carandiru é que forçou o fechamento do Carandiru, né? Mas que também não é nada, porque os que estariam no Carandiru hoje estão em outro lugar, não mudou nada. Então pode levar, sim, a demonstrações demagógicas extremamente brutais do aparato de repressão, o que aumenta a tendência reacionária no país, que aumenta a tendência à repressão política, né? E com certeza vai levar, já teve uma reunião entre setores do aparato de repressão, a repressão dos que não estão no presídio. Já tem uma integração de órgãos de segurança, tudo o que acontece, eles revelam um pouquinho do plano deles de constituir um sistema integrado de repressão que é para uma situação de crise generalizada no país. Então agora a integração com as Forças Armadas, extremamente alarmante, né, digamos assim, sem falar que se a situação dos presídios ela escapar do controle de um ponto de vista geral, abre caminho também para uma intervenção das Forças Armadas dentro das instituições, né? Contra as instituições, passando por cima das instituições. É uma outra, como é que se diz? É uma outra porta aberta para a intervenção militar. A gente tem falado do problema da intervenção militar e, para variar, a esquerda brasileira que vive no mundo da lua não presta atenção, não fala nada. Mas a nossa obrigação é chamar a atenção para todos os indícios que possam levar a essa situação. Outra pergunta, então. Todas essas revoltas e motins dentro dos presídios, claro, levando em consideração toda a situação precária e subhumana dos presídios brasileiros, não tem sido facilitado de alguma maneira? O que tem de político nisso tudo? E aí eu já vou emendar uma outra. As revoltas nos presídios têm algum tipo de caráter revolucionário? Bom, primeira pergunta, óbvio. Não dá para você fazer o que aconteceu nesse presídio aí, né? Chacinar 60 pessoas da facção oposta sem você acabar com todo o aparato de repressão dentro do presídio, se ele existir, né? Obviamente que isso daí o pessoal sabia, é uma coisa mais ou menos dada, né? Que foi facilitado por gente de dentro do presídio. É muito difícil que haja tanta liberalidade se o pessoal não permitir. Porque, veja bem, foi um enfrentamento grande dentro do presídio. Se você é guarda no presídio, se você é funcionário, etc. e tal, você percebe que alguma coisa está fora do lugar, que alguma coisa está para acontecer. E alguém avisa aí as autoridades maiores dentro do presídio que vai chamar um corpo repressivo especial para evitar a coisa. Não aconteceu nada. Claro que a operação por dentro existiu. Isso aí não há a menor dúvida, né? Inclusive esse é um sistema habitual dos presídios. Quem acha que o presídio é assim, totalmente controlado, isso é bobagem. A gente já demonstrou isso daí a fundo. As autoridades aí todas têm negócio com os presos. É um sistema mais criminoso do que o próprio PCC, o presídio. Bom, sobre a questão revolucionária, eu diria o seguinte, eu não diria que é propriamente revolucionário, porque a ideologia dos levantes aí, ela é extremamente retrógrada, né? O que eu acho é que é absolutamente natural que aconteça assim.
A pessoa que fala assim, olha aí, o outro arrancou a cabeça. Se você colocar esses coxinhas que falam essas coisas dentro do presídio, ele arranca a própria cabeça. Né? Ele acha que o outro é estranho, mas ele é capaz de matar uma pessoa no trânsito. Então, quer dizer, o ser humano, ele é um... Se você colocar ele sob determinadas condições, ele fica violento mesmo. Não vamos começar com ideologias estranhas. O presídio é um inferno. E o cidadão lá dentro, ele é educado para a violência, para a opressão. O que vai fazer? Ele se ampara nas facções organizadas. As facções organizadas acabam sendo uma espécie de sindicato de presos. A pessoa tem que se organizar, né? Só anarquista universitário que acha que a organização é negativa. Até o preso entende que ele precisa se organizar em algum lugar. Agora, o que tem, digamos assim, de revolucionário é que é uma explosão de uma contradição dentro do sistema capitalista, né? Coloca em xeque esse sistema. Agora, revolucionário mesmo seria o que é muito difícil hoje em dia, porque você tem dificuldade de organizar a classe operária. Mas seria organizar as pessoas que estão no presídio para uma atividade mais consciente, né? Que é o que deveria ser feito. A nossa política, por exemplo, não é aumentar a punição, seria organizar, né? Aí alguém pode falar assim, mas é possível? É possível. Vários presídios norte-americanos foram dominados por organizações de libertação do negro, muçulmanas e tal. O próprio Malcolm X, famoso líder da luta do negro nos Estados Unidos, ele adquiriu consciência da luta do negro na cadeia. Ele conta isso na autobiografia dele. Ele mostra que foi depois que ele foi preso, que ele era um negro totalmente sem consciência, que depois que ele foi preso, que ele era muito ignorante, muito brutalizado, e depois que ele foi preso, ele começou a discutir com outras pessoas na cadeia, né? Uma pessoa em particular que era do grupo religioso que ele veio integrar, os muçulmanos negros, que explicou para ele que ele era um oprimido, que ele achava que ele era o bom da boca, né? Ele se achava o gostosão, ele mesmo fala isso daí. Ele fala, eu me achava a pessoa mais esperta do mundo e eu era um palhaço. Aí ele entrou, depois que ele foi preso, está aí o caso do criminoso, né? Você tem que massacrar o criminoso. Então, no caso, teria que massacrar o próprio Malcolm X, né? Que era um criminoso, mas ele foi... Não é que ele era criminoso, entre aspas. Ele foi preso num assalto à mão armada. E ele se transformou num dos principais líderes do movimento negro norte-americano. Então, quer dizer, temos que olhar os presos de uma maneira diferente, né? Não podemos ser fanáticos religiosos aí, que acham que todo mundo que cometeu um crime, que fez um erro, que fez alguma coisa que você não gosta e tal, tem que ser massacrado, esmagado e tal. Essa é uma ideologia antissocialista e antiproletária. Então, eu acho que tem isso daí. A contradição é revolucionária. A explosão é um sinal de desagregação do regime, portanto, tem uma característica revolucionária, mas precisaria ter um trabalho aí de organização dos presos, né? Essa é uma coisa que um partido como o nosso, qualquer partido que tenha pretensão de defender o negro, defender a classe trabalhadora, defender o povo pobre, deveria prestar o máximo de atenção. Não é fácil, mas deveria fazer. Não é fácil, até porque se você começa a fazer esse trabalho, você vai ser acusado de criminoso. Mas até aí também... O que a gente quer? A respeitabilidade, nós queremos ganhar concurso, ter título de desembargador? Não, temos que defender o povo. Tem uma pergunta sobre isso, que é se você tem uma análise sobre a evolução dessas organizações tipo PCC
e qual você acha que sejam os objetivos deles, né? A gente chegou, aproveitar e acrescentar uma coisa, a gente chegou a ver uma carta que seria um comunicado do PCC falando que o principal inimigo deles é o Estado e que a partir de agora eles intensificariam as ações contra a facção criminosa do Família do Norte, né, que foi quem realizou o massacre lá dentro do presídio em Manaus, mas que eles consideram como inimigo principal o Estado. Qual que você acha que seja o objetivo desse tipo de organização? Bom, primeiro, o que eu acho é que ninguém sabe direito o que é o PCC e as outras organizações, principalmente o PCC. É difícil de saber, né? Eu conversei com pessoas que conhecem um pouco mais de perto isso daí e me falam que, em grande medida, isso é um mito. Não existe essa organização nacional. O que existe é uma política de um grupo que é bem menor do que a gente imaginaria, onde eles procuram fazer com que determinadas pessoas apareçam como sendo do PCC. Há um intercâmbio entre esse pessoal e o PCC propriamente dito. Então, já começa que é meio um mistério, isso daí ninguém sabe direito. Nós temos que entender que no Brasil, que é um país onde tudo dá certo, né, o nível de desagregação social é muito profundo, principalmente depois do governo FHC. Os malucos aí que falam que tem que abolir o Bolsa Família e os programas sociais, eles são exatamente isso daí. Se tiver algum ouvindo a nossa palestra, ou se vier a ouvir, vai o recado para eles. São uns malucos, porque eles acham que se acabar com o programa social, etc. e tal, vai melhorar a situação deles. Eles vão criar no país uma situação tal de pobreza, de miséria, que o país vai mergulhar numa situação totalmente caótica, né? O Brasil está à beira de uma situação semi-caótica, semi-revolucionária no governo FHC. Então, nós temos que levar em consideração isso daí. A falta de perspectiva de um setor da população, que é uma falta de perspectiva permanente, porque a pessoa não tem como subir na vida, não tem como arrumar empregos que vale a pena trabalhar. É tudo... Você imagina um jovem aí, ambicioso, porque o jovem da periferia também tem o direito de ser ambicioso. Ele olha os pais, né, vê lá o pai dele trabalhando num emprego super desvalorizado, onde o cara ganha R$1.500, R$1.200, e ele olha o pessoal do bairro que ganha R$1.200 num dia traficando drogas. O que será que ele vai... Aí tem que querer muita religiosidade para o cidadão não enveredar pelo caminho mais vantajoso, não é? É uma sociedade totalmente desagregada. O pessoal não tem perspectiva, está cheio de cara aí. A gente vê pelo próprio nível da rebelião que o pessoal não quer saber, tá? Eles estão numa situação de desesperança total. Então, o PCC é isso daí, é esse estado de espírito, essa situação social. Não é que seja uma organização poderosíssima, nem acho que nenhum grupo criminoso tenha condições de chegar a uma organização desse nível. É muito complexo. Bom, depois nós temos que entender também o seguinte: a organização seria formada por criminosos, quer dizer, não é o pessoal que tenha a maior tradição possível de organização também. Então, quer dizer, tem muito mito nisso daí. O que existe, a minha análise é a seguinte: existe uma camada de pessoas totalmente sem expectativa na vida, principalmente na juventude,
Porque o presídio, não sei se muita gente se dá conta, o presídio é um abrigo para a juventude criminosa. A maior parte dos presidiários, eles são velhos. Eles são jovens, eles não são velhos. É uma juventude que está sendo colocada lá, uma juventude que, e como toda juventude, né, imagino que até mesmo os coxinhas foram jovens em algum momento, a juventude é cheia de fogo. O cara não... Primeiro que ele é jovem, não tem experiência de vida, então ele é um produto altamente inflamável. Ele não tem controle, ele é mais explosivo do que racional. Segundo que ele tem muita energia, força, vigor físico, mental e tal, ele está no auge das suas capacidades. Bom, a sociedade não oferece nada para ele, essa humilhação permanente, essa repressão permanente, as escolas estão destruídas graças à política capitalista, o cidadão não tem atividade cultural nos bairros, é muito fraca. A droga, né? Muita gente, a droga é uma epidemia. Nessa situação é que as organizações criminosas, elas têm eu diria que elas têm uma espécie de base de apoio, não é que elas englobam todo esse pessoal. Provavelmente o pessoal do PCC que foi massacrado lá, não é que ele está organizado no PCC. Devia ter um cara do PCC, ou alguém do PCC fora do presídio, que mantinha uma relação com eles, é uma coisa assim. Não é um exército assim de criminosos. Isso daí dá uma visão equivocada também. Aí eles vão invadir os presídios e matar um monte de gente para falar que são poderosas organizações e tal. Na verdade, eles perderam o controle da coisa. Não tem nem base social para controlar isso daí. A direita é uma fraude, é um blefe toda essa política deles de repressão. Agora, vamos entender, aí alguém fala assim, bom, mas se é um blefe, se é uma fraude, então qual é a importância? A importância é que permite perseguir as pessoas que interessam ser perseguidas no meio desse caos. Não dá para botar ordem na sociedade, mas dá para botar o Lula na cadeia, por exemplo. Dá para botar o Zé Dirceu na cadeia. Então, é assim que funciona. Dá para controlar o Congresso Nacional ameaçando prender todos os deputados. Dá para perseguir o Luiz Carlos Valois. Dá para esmagar uma parte da população que não tem nada a ver com isso daí e criar um clima de terror. Então, esse é o sistema, né? Uma coisa que a gente deve dizer também sobre isso é o seguinte: o Brasil sempre foi assim. Né? Porque os países, eles mudam, mas mantêm uma continuidade com o passado. O Brasil sempre foi um país que tem uma característica estrutural que é o seguinte: o Estado, ele é fraco, ele não tem capacidade de controlar toda a população de todo o território nacional. Vocês imaginem na época da colônia. Os próprios portugueses, quando colonizaram o Brasil, eles tiveram uma política da parte dos setores mais esclarecidos, de miscigenação com os índios para formar uma população que desse condições para controlar um gigantesco território nacional. Mas o Estado não tem condição de controlar tudo. Então o que ele faz? Ele levava adiante uma política de terror. Essa política que a gente conhece no Brasil, da polícia matar a população pobre, principalmente a população negra na periferia, é uma política de terror, para intimidar o pessoal, porque não dá para estabelecer uma lei que seja cumprida. O Estado é fraco. Também toda essa histeria da classe média coxinha, do bandido bom é bandido morto, essas declarações de gente, toda declaração, toda fanfarronada esconde por detrás um covarde, né? A ideologia do bandido bom e bandido morto é uma ideologia de gente covarde. Eles têm medo da população. Então, o controle dos presídios, essas 600 mil pessoas, é dramático e é um blefe.
Então, primeiro, uma pergunta, mas antes um fato que acrescenta isso que você falou de que toda a situação, na realidade, é uma política, no certo sentido, oficial do Estado, né? Pediu demissão o secretário da Juventude do governo Temer, que fez a declaração de que era pouco o massacre e que era bom que acontecesse uma vez por semana. Né? Estou com ele dizendo que ele público, né? Você está aí com a PEC 55 que diz que vai ter que congelar tudo e que nem, na realidade, no certo sentido, vai, mesmo havendo aumento nos gastos com a repressão, isso aí não dá conta dessa monstruosidade que um certo setor gostaria de fazer, né? Porque teria que ter uma oficina de massacres ainda maior do que eles estão gerando, que já acontece no país. Então, por um lado, esse problema dessa contradição. E outro problema que eu acho que é importante, você destacou o problema de que das prisões, né, 40% são relativos ao problema do tráfico de drogas. E nesse massacre aí, por exemplo, o pessoal coloca que por detrás disso aí está a disputa do controle do tráfico de droga na região amazônica, que envolveria coisa aí de $1 bilhão por ano. Obviamente que há uma falsificação de tentar apresentar que isso aí é controlado pelos criminosos que estão na cadeia, né? Alguns até famosos, de que, na realidade, quem lucra mais. Quer dizer, o governo precisa se eles vão tirar o dinheiro todo do presídio, se eles vão investir mais. É um governo à deriva, não sabe o que está fazendo. A burguesia atira para lá e atira para cá, né? Isso aí mostra também como é desastrosa a política que eles estão propondo, né? É uma política de caos, de liquidação de qualquer... A política de lei e ordem é uma política de fomentar o caos. Eu vi essa declaração também do cidadão aí que tinha que matar mais. Bom, obviamente que ele não podia ficar no governo com esse tipo de declaração, né? Ele mesmo é um criminoso, né? Ele podia ser processado por incitação ao crime. Mas é o tal negócio, só vai ser processado por incitação ao crime quem eles acharem que é necessário perseguir, né? Então, isso aí, mais uma demonstração de que a lei não vale nada. Agora, isso aí é uma curiosidade do Brasil, né? O filho do Newton Cruz vai e fala que ele pensa assim também. O pai dele muito bem podia estar na cadeia, devia estar na cadeia. Ele foi acusado de roubar até pedra das calçadas de Minas Gerais, né? Quando ele foi governador. Você vê que a ideologia do bandido bom é bandido morto, na verdade, é uma tênue cobertura da ideia de que tem que matar pobre. Essa que é a ideia fundamental. Tem que matar os pobres. Tenho duas perguntas. A primeira é eu não entendi direito essa questão aí da política do Temer atinge diretamente o interesse dos golpistas, essa crise dos estados. Eu não consegui entender ainda. Eu li até umas matérias nossas, mas eu não consegui entender. Essa questão dos presídios aí, há muito tempo que eles estão fazendo campanha assim, bem forte na televisão, nos rádios, né? Que tem que privatizar e tal. E agora ficou mais forte. Eles estão agora fazendo a campanha da pena de morte e está fazendo a campanha que a família do preso que tem que pagar por preso que está lá. Né? E aí veio à tona também dessas clínicas de recuperação de drogado, né? Os caras mostrando que é um presídio que a família paga pro cara. O cara tranca por fora os quartos sem ventilação. Tem até um que mostrou que ficou famoso aí agora essa semana passada, que teve incêndio, várias pessoas morreram e tal. Aí eu queria comentar essa questão aí da campanha que eles estão aumentando agora, que é a pena de morte, né? Por isso que o cara fala isso aí, né? E da crise dos estados. Bom, a questão dos estados é simples. Essa situação do Amazonas e de Roraima, isso daí não é um caso isolado. Isso é a manifestação de uma crise generalizada no sistema penitenciário. Se a gente for ver em 2016,
aconteceram aí vários levantes. Teve um violentíssimo no Maranhão também. Teve muitos. Isso é um sistema que está em... é um barril de pólvora. E o que acontece? O governo federal deixa o abacaxi para os governos estaduais descascarem. Eles estão exigindo, inclusive, que haja corte de verbas nos estados. Querem cortar a verba, queriam cortar toda a verba para as penitenciárias. Só que acontece o seguinte, o cidadão que está em Brasília, ele não vai ter que passar pelo que está acontecendo no Maranhão, pelo que está acontecendo no Amazonas agora. Tudo bem que o efeito da crise chegou lá, mas o governador do Maranhão, as autoridades locais, eles estão lá com uma bomba na mão. Porque os presos têm família, e aí escapou um monte de presos. Você imagina o caos que isso daí não provoca dentro da sociedade. Gera insegurança, polêmica, a direita fala que tem que matar mais, o outro protesta, quer dizer, abre-se toda uma crise. E a crise fica para os governadores. Então, quer dizer, é mais um aspecto da tentativa do governo federal de fazer desaguar a crise no Estado. Eles, por exemplo, a política do governo federal é só financiar a dívida dos estados, os estados estão todos falidos, se eles cortarem gastos públicos nos estados. Só que os estados, eles são um barril de pólvora, está tudo falido, está tudo numa situação delicada. Você imagina o Nordeste, por exemplo. Nordeste tinha época no Brasil, não sei se vocês chegaram a ver aí, que com a seca o povo ia para as cidades e saqueava tudo. Aí o governo queria mandar o exército tirar a população que estava saqueando. Até a igreja falou, não, pô, pode fazer isso, o povo está morrendo de fome. Você vai agora tirar, deixa o cara saquear, tem que distribuir comida e tal. Quer dizer, é uma situação delicada. E o prefeito e o governador, ele olha e fala, não dá para sustentar isso aqui. Por isso que há no Congresso Nacional uma luta em torno desse problema da dívida dos estados. Os governadores chamaram os deputados lá e falaram, olha, deixa eu explicar para vocês. Se cortar, se fizer isso aqui, vai explodir a coisa. Esse é o problema. Uma coisa que me surpreende um pouco nisso daí é que esteja acontecendo já agora, né? Eu tinha imaginado o seguinte, que eles iam aplicar essa política, que a gente já conhece, a gente já viu na época do FHC. Os jornais falam um monte disso daí, é tudo bobagem. Eles vão reduzir o país a uma situação de miserabilidade enorme e a coisa vai explodir. Na época do FHC não explodiu, porque como explodiu na América Latina inteira, eles olharam e falaram assim, vai explodir aqui, então vamos mudar a política antes que exploda, e colocaram o Lula no governo. Basta ver que o argentinaço foi no ano 2000, o Lula chegou no governo em 2002. Teve levante na Bolívia, teve um monte de crises violentíssimas em vários países da América Latina. Então, eles fizeram isso. Só que agora, do jeito que a coisa está indo, quem que eles vão colocar no governo? A única solução para eles seria a repressão. Só que nós estamos vendo também que a situação é tão caótica e tão crítica que até isso é difícil. E está estourando muito antes do efeito geral do plano deles começar a se manifestar. O golpe ele entrou numa situação muito crítica. Eles correm para cá, aí explode uma bomba, eles correm para lá, corre para a direita, corre para a esquerda, corre para frente, corre para trás e o negócio é só bomba. Veja esse negócio que eu tinha até esquecido, né? Eu apontei aí a contradição, mas eles aprovaram cortar a maior parte da verba para os presídios. Mas no que eles... Nem sei se eles chegaram a aprovar isso aí já. Explode toda essa crise nos presídios. Agora o que o cara vai ter que fazer? Vai ter que investir aí. Por exemplo, o pessoal está falando em presídio privado.
Agora, esse daí tem a administração privada. O pessoal vai se arriscar? É tudo muito complexo, né? Bom, e esse negócio de que tem que ter pena de morte, de que tem que ter isso, tem que matar, tem que fazer, tem que acontecer, como a gente vê, isso é tudo a gente não deve levar muito a sério. A direita não deve tomar as palavras da direita pelo valor de face. Eles não vão fazer nada. Isso é tudo demagogia. Desde que eu me conheço por gente, todo prefeito, governador, tal, fala que tem que acabar com a criminalidade, tem que aumentar o efetivo, aumentar a repressão. E a criminalidade, do dia que eu nasci até hoje, ela vem aumentando assim, ó, não tem nem ondulação, assim, em linha reta para cima. Então isso daí, a primeira coisa que a gente deve dizer é demagogia. Não funciona. Não funciona porque a situação do país não permite. Então a repressão, ela não é um sistema para colocar a casa em ordem. Ela é um sistema para manter um certo equilíbrio dentro do caos, que eles não conseguem resolver. O sistema capitalista, ele produz esse caos. Então eles falam, vamos acabar com o crime, isso é tudo bobagem, tudo fanfarronada, contação de garganta dos direitistas. Não vão acabar com nada, não tem capacidade de acabar com nada. Eles estão fomentando o caos. É isso que a gente deve dizer. Eles querem matar a gente, querem fazer a gente sofrer e não estão resolvendo nenhum problema. Uma coisa que é uma curiosidade é o seguinte: nos países ditos comunistas, a criminalidade caiu quase zero, em todos eles. Em alguns a repressão é duríssima, né? Era, né? União Soviética e tal, você roubasse qualquer coisa, aí você ia pagar, mas ao mesmo tempo tinha pleno emprego, saúde pública, escola pública. Então, a criminalidade era muito pequena, permitia que, com a dureza da repressão, você praticamente extinguisse tudo, né? O cara olhava e falava assim, mais vantajoso aqui é arrumar um emprego e viver a vida. Agora veja só, a China, que o pessoal acha que é uma maravilha, porque reintroduziu o mercado, etc. e tal, segundo maior país do mundo em termos de população carcerária. O capitalismo incentiva, moral da história, o capitalismo incentiva o crime. Cuba não tem praticamente nada de criminalidade. Cuba é a vergonha do capitalismo latino-americano, né? E até do capitalismo em geral. Porque não tem gente dormindo na rua, não tem gente sem assistência médica, não tem analfabetismo, não tem criança sem escola, não tem crime. E aí o Coxinha fala assim, é uma porcaria. Não, melhor é o Amazonas, o presídio lá é melhor. Tem mais 3 perguntas que são da situação política geral. Primeiro, pede para comentar a PL da censura apresentada por um deputado do DEM sobre o pretexto de combater a pornografia na internet. Não sei se você chegou a ver. Eu vi vagamente isso daí. É mais uma iniciativa, né? Internet é problema, né? A internet o problema da internet é o seguinte, é como foi a imprensa no primeiro momento. Antes que a burguesia conseguisse dominar por meios econômicos a imprensa, a igreja estabeleceu a Inquisição. Então, se você escrevesse qualquer coisa meio estranha,
Eles queimavam o seu livro, que era uma coisa tradicional, e queimavam você na fogueira também, para você ficar manso. Quer dizer, a censura, o index da Igreja Católica, tudo, foi um resultado direto da criação da imprensa. Toda vez que você cria um meio de comunicação, que sempre é uma coisa muito revolucionária, ao contrário do que uma parte da esquerda pensa, o rádio, a televisão, a internet, o jornal impresso, tudo isso são das coisas mais revolucionárias que existem no mundo. Então, por isso a burguesia não pode permitir, né? Agora, vamos ver se eles conseguem, porque a internet ela tem um problema, que é que não vai demorar muito, quase 100% da população vai estar usando isso aí. Quer dizer, a repressão vai ter que ser muito grande, né? Outra pergunta é se a mobilização dos petroleiros conseguirá parar a venda da Petrobras e o que precisa ser feito ou se isso é irremediável. Acho muito difícil que os petroleiros consigam parar a venda da Petrobras. A Petrobras foi criada através de uma mobilização nacional de vários setores e classes sociais e tal. Precisa de uma luta nacional para impedir isso aí. É o problema da luta contra o golpe, né? Os golpistas eles têm a facilidade de poder atacar a população em parcelas, né? Um setor aqui, outro setor aqui, uma luta isolada ali, precisa de um movimento de conjunto. Uma coisa que muita gente não conhece, e que na minha opinião é uma experiência valiosa, é como se deu a luta contra a ditadura. O setor mais decidido na luta contra a ditadura tinha como palavra de ordem abaixo a ditadura. Que os setores mais moderados não queriam aceitar, mas no final das contas, o movimento real era abaixo a ditadura. Então você tinha aí lutas parciais que eram entendidas por vários setores como parte da luta para derrubar a ditadura. Então você tinha reivindicação de constituinte, de anistia para os presos políticos, fim da tortura, desmantelamento do DOI-CODE, um monte de reivindicações parciais. Tinha lutas na universidade contra as leis da ditadura, mas tudo estava relacionado com a luta contra a ditadura. No final, a tendência era que todas as lutas confluíssem para a mudança do regime político. Aqui não, aqui é tudo disperso. Não há uma palavra de ordem geral, né? E essa palavra de ordem geral precisaria surgir como resultado da experiência que o pessoal está tendo nesse momento aqui, né? Mais uma pergunta sobre a notícia de que o PT pretende apoiar os candidatos do governo golpista para a presidência da Câmara e do Senado. Não seria a hora de chamar a esquerda petista a romper com o PT e se somar ao PCO? Seria bom se fosse fácil assim, seria ótimo. Não, primeiro, isso daí não é uma notícia. Eu vi isso aí. Não é porque saiu no jornal que é notícia. O jornal tem muita fofoca para desorientar os leitores. Então, primeiro a gente precisaria confirmar esse boato, que é um boato. Sem falar que é da Folha de São Paulo, né? Um jornal que não deveria ter credibilidade nenhuma para ninguém. A gente tem que confirmar a notícia e depois a gente teria que ver, porque o PT, como o PT é um partido dividido, precisaria ver se há um consenso em torno disso, antes de formular a política. Logicamente que, se for realidade, isso aí tem que ser condenado. Eu acho que o que a gente deve propor não é que o pessoal rompa com o PT e venha para o PCO, que seria a melhor opção. É que o pessoal lute dentro do PT contra essa política direitista. Para que as coisas se esclareçam aí, né? Agora, se a política direitista for de uma ala do PT, então tem que lutar contra essa ala e tal. O que é provável, né? Porque uma coisa que ficou clara
é que os deputados do PT, na sua maioria, fazem parte da ala direita do PT. Por isso que a gente não viu muita ação contra a derrubada da Dilma Rousseff. Encerramos? Encerramos. Só confirmar os comentários que você fez no início e avisar que na terça-feira tem um debate sobre a anulação do impeachment com o ex-ministro Eugênio Aragão, a participação do Rui também na mesa de debate, entre outras pessoas, e que o canal Causa Operária TV vai fazer a transmissão ao vivo. Então, inscreva-se no canal, porque assim você pode receber as notificações de todas as atividades, vídeos e transmissões que a gente realiza, e pode acessar na hora para acompanhar ao vivo. Então, inscreva-se no canal Causa Operária TV no YouTube e acompanhe a transmissão ao vivo na terça-feira, às 19 horas, dia 10, da transmissão do debate sobre a anulação do impeachment. Reforçar o convite para o acampamento, Universidade de Férias do PCO e Acampamento da Juventude, começa no dia 14, vai do dia 14 ao dia 29 de janeiro, aqui no interior de São Paulo. Para você se inscrever, você pode entrar em contato com a página do PCO no Facebook ou com qualquer militante, e vir participar com a gente para participar do estudo da Universidade de Férias, que vai ser sobre o programa de transição de Leon Trotsky. Então, estão todos convidados, e eu agradeço a presença e a todos que estão assistindo pela internet.